Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Luz de Jesus. Então, nesta noite, nós vamos começar com a leitura do livro A Cura pela Palavra, que é do autor Lauro Trevisan. Sucesso e felicidade. O que é que não vai bem na sua vida e que você desejaria melhorar? Ou, o que é que vai bem, mas deseja que vá melhor ainda? Porque a vida é crescer. Tudo no universo é crescer. Uma semente que é a fonte de vida jogada na terra, o destino dela é crescer, tornar-se grande. O destino de toda a humanidade é crescer, e o seu também é crescer. O que é que está impedindo, dificultando ou prejudicando o seu crescimento no sentido de atingir a sua plenitude? A plenitude do ser humano, qual é? É a felicidade. O que falta para você ser feliz? Quem sabe você esteja dizendo, mas isso não existe. Como que não existe? É possível você desejar algo que não exista? Ser feliz é dom da criatura humana. A infelicidade é uma anormalidade. Você pode estar sendo infeliz, porque está sempre errando a porta. Mas quando entra na porta certa, torna-se feliz e verá que sua vida é uma caminhada permanente de felicidade. A felicidade e a desgraça, os problemas e as soluções nascem na mente. Nesse momento, então, eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos. Vamos começar respirando profundamente. Vamos serenar a nossa mente, o nosso coração e agradecer. Agradecer pelas oportunidades que temos, agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, agradecer pelas nossas conquistas, agradecer pelos nossos aprendizados, pelos momentos bons e ruins, pelas crises que nos trazem a verdade. Agradecemos também por todo o apoio espiritual que recebemos todos os dias. Agradecemos pela natureza e assim pedimos aos nossos mestres, mentores e aos espíritos de luz que continuem sempre nos acompanhando, que nos tragam a sabedoria, a plenitude e a compreensão, para que possamos também seguir o caminho da luz, da fraternidade, da caridade, do amor e da fé. Que assim possamos tornar nossos corações mais seguros, mais equilibrados, e que possamos, dessa mesma forma, transmitir a sementeira de luz a todos os irmãos que nos rodeiam. Que assim seja. Então, nesta noite, nós temos a nossa colega Flávia para nos trazer mais uma explanação e mais um aprendizado também. Seja bem-vinda, Flávia. Boa noite a todos e a todas, e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Essa semana, então, terça-feira foi o Dia Internacional da Mulher, e quando o Marcos me pediu o tema da palestra, eu não tinha dado conta que ia ser justamente nessa semana. E já há um tempo eu queria falar da Maria de Magdala, porque
eu acho, considero ela um grande exemplo de reforma íntima, de lição e de um grande aprendizado. Para começar, eu tenho que contextualizar como era aquela época, contexto social em que vivia Maria de Magdala. Era uma sociedade extremamente patriarcal, em que os homens tinham muitos direitos e as mulheres tinham muitos deveres. Elas eram quase que consideradas como propriedade dos homens, seres sem alma. Então a mulher, ela não podia conversar com uma pessoa estranha na rua sem que tivesse alguém da família junto com ela. As mulheres, elas casavam muito jovens ainda, porque os pais que escolhiam quem que ia ser o marido delas. Os homens, eles podiam ter mais de uma esposa naquela época. Então, ele podia ter 2 vacas, 2 cavalos, 3 mulheres. E elas, assim, tinham que se cobrir do pé às cabeças, como se fossem sair na rua. Então, era assim, bem difícil a situação delas. E o termo prostituta também era utilizado com outro sentido. Por exemplo, se a mulher fosse abandonada pelo marido e depois de um tempo ela arrumasse um namorado, um relacionamento novo, ela era considerada prostituta. E Maria de Magdala, ela era uma mulher muito bonita, ela morava numa mansão, tinha roupas caras, chique, perfume, conforto, e tinha muitos frequentadores na mansão dela. Ela era considerada pecadora. Só que ela não era assim apedrejada na praça pública como deveria ser, pelas tradições daquela época, pois ela era protegida pelos patrícios. Então, como a casa dela era frequentada por homens poderosos, homens com dinheiro, então de certa forma que protegiam ela. Então, como dizia o Chico Xavier, porque ele não se referia, não usava esse termo prostituta, ele dizia nossas irmãs que comercializam as energias do sexo. Porque Chico tinha uma maneira acolhedora, amorosa de se referir, principalmente àqueles que mais tinham débitos com a vida. Mas Maria de Magdala, apesar da beleza, apesar do conforto, de ter perfume, de ter roupa, ela, pelos moralistas, era uma pecadora. Ela vivia fora dos padrões que uma mulher tinha que viver naquela época. Toda época que a gente for viver, vai ter sempre aquelas pessoas que não se encaixam nos padrões. Como a gente conhece hoje em dia algumas pessoas assim. E essas pessoas às vezes encontram muitas resistências, porque também toda época que a gente vive tem os moralistas. Tem aquelas pessoas que querem dar lição de moral, sem ter também um exemplo para fazer isso. E Maria de Magdala, no fundo, ela sentia falta de ser amada. Ela tinha sede de amor. E ela ficou muito impressionada com a vinda de Jesus e com a lição que ele passava. Lição de amor, os exemplos, porque Jesus vivia junto com os leprosos, os doentes, as pecadoras, justamente aqueles que eram marginalizados, que eram julgados, condenados, aqueles que ninguém queria ter por perto, porque teria má fama. E um dia Jesus foi para a casa do Simão. E Simão tinha uns jantares para pessoas, era assim, ele que tinha uma vida social badalada na época. E Jesus foi lá na casa dele. A vila a cidade naquela época eram casinhas de 40 casinhas formavam uma vila, eram pequenas. Jesus foi lá e, pela tradição da época, quando a pessoa recebia uma visita, tinha que lavar os pés da pessoa por causa da terra, tinha que beijar a mão, o rosto, porque era uma autoridade, e tinha que ungir a pessoa. Simão não fez nada disso porque ele ainda não foi tocado pelos ensinamentos de Jesus. Ele ainda não foi tocado pela presença daquele mestre.
por ter ainda um coração endurecido, por causa do orgulho. E eu penso, se Jesus voltasse também para essa época de agora, será que todo mundo ia acreditar que ele é o Messias? Iam seguir os ensinamentos dele? Iam, sim, se emocionar na presença dele? Ou iam duvidar? Iam achar que é um falso profeta? Nós somos ainda tão endurecidos, tão orgulhosos, que muitos não acreditariam. Mas Maria de Magdala, tocada por os ensinamentos do Cristo, foi lá na casa de Simão, atrás de Jesus. E quando ela encontrou ele, ela se emocionou tanto que as lágrimas dela lavaram os pés dele. Ela enxugou os seus pés com os teus cabelos, beijou os teus pés. E as pecadoras da época, elas tinham um vaso era de alabastro, que é onde se guardavam os perfumes. Porque nem todo mundo tinha condições de ter perfume naquela época. E ela pegou os perfumes que ela tinha e ungiu Jesus. Coisa que Simão não fez. E ela então, tão tocada com Jesus, com a presença dele, aí eles tiveram um diálogo muito bonito. Eu peguei também, para fazer essa palestra, o livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. E tem um capítulo só especial para Maria de Magdala. Então, foi na cidade de Cafarnaum esse encontro de Magdala com o Mestre Jesus. Aí ela diz para ele: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, Mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Então, apesar de todo o conforto, ela ainda sentia falta de amor. E quantas pessoas também não vivem assim? Apesar de aparentemente parecem terem tudo materialmente, uma casa bonita, um carro, um status, um celular, roupa de grife, mas no fundo são amarguradas e desprovidas de amor. E Jesus, daquela imensa doçura, a acolheu. E ela também continuou a dizer para ele: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Porque naquela época ela era considerada tão pecadora, tão errada. Aí Jesus respondeu para ela: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no teu caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são a esperança de Deus. Olha que lindo. Imagine a gente estar em frente de Jesus e Ele dizendo essas lindas palavras. E quantas vezes nessa nossa caminhada terrena a gente nos sentiu assim, em ruínas? A casa bem destroçada, telhado quebrado, parede quebrada, cinza com goteira, com erva daninha no jardim, seco. Quantas vezes, né? Passa um turbilhão em cima de nós e às vezes a gente pensa: nossa, será que vou reagir? Será que vou conseguir dar a volta por cima? Mas daí vem a primavera,
vem a semente da esperança, do otimismo, e começa a surgir flores nessas ruínas. Flores para alegrar, flores para alegria, para colorir, flores para nos dar uma renovação. Aí ele continua: sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Olha outra que frase bonita, né? Às vezes a gente acha que não é merecedor da misericórdia de Deus, do seu perdão, mas basta amar, basta fazer o bem. E quantas vezes a gente às vezes diminuiu o nosso débito, ou jogou um débito para outra encarnação, porque estamos amando, fazendo bem, fazendo a caridade. Só que a gente ainda julga muito, a gente ainda condena muito. A gente vê uma mulher andando com uma barriguinha de fora na rua, com cropped, e já julga, né? Ah, mas ela não tem esse corpo para usar essa roupa. Ah, mas fulano não tinha que ser separado do ciclano. Ah, mas aquele corte de cabelo não ficou bom. Ah, mas aquele namorado dela é muito gordo, muito velho. A gente está sempre criticando, né? Ah, aquela roupa não ficou bem nela. Ah, fulana está se achando, sendo que não tem motivo para se achar. A gente critica demais, a gente julga demais, condena demais. Ah, porque fulano tem muito filho, tinha que fazer laqueadura. Ah, porque ciclano está sempre trocando de carro. Ah, eu acho que o filho da ciclana deve estar fazendo coisa errada, ela está toda hora trocando de moto. E a nossa vida? Né? E os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas dificuldades, como é que ficam? E às vezes a gente julga pessoas que às vezes o que elas mais precisam é como Jesus fez: um olhar acolhedor, um conforto, um consolo, um sorriso, uma escuta. Porque às vezes aquela pessoa que é mais criticada na rua, no bairro, é que mais precisa de ajuda, e não de condenações nem de julgamentos. Aí continuou o diálogo dos dois, né? Aí a Maria de Magdala falou que ela tinha sede de amor, e Jesus respondeu: tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção, e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria, aos que amam os que lhe pertencem, ao círculo pessoal, os que são sinceros com seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. E aqui ele fala de passar na porta estreita, que é a porta mais difícil de a gente passar e a mais necessária. Que essa que vai ser a porta da nossa redenção.
Mas hoje em dia, o que nós queremos? Queremos tudo que é mais fácil e prático. Queremos o conforto, queremos poupar tempo, colocamos o áudio do WhatsApp no modo mais rápido, a gente não tem muita paciência para ouvir, a gente entra nas redes sociais, fica vigiando a vida do outro. A gente está sempre com pressa. Já percebemos? Perceberam? Está sempre com pressa, sempre cheio de coisa para fazer, não dorme direito, não come direito, começa a academia e para, não tem tempo para tomar um café com a amiga, tem que trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, mas sempre para ficar nas redes sociais, para ficar olhando com quem que o companheiro, a companheira está lá conversando no WhatsApp. A gente sempre tem, né? Para maratonar série, a gente tem. Às vezes não é a falta de tempo, é a falta de administrar muito bem o tempo, em saber dar prioridades. É que eu vou dar prioridade para ficar mais no Facebook, nas redes sociais, ou vou começar uma academia? Vou assistir a palestra do Centro Espírita, vou fazer uma visita para um amigo que eu não faço há muito tempo, vou fazer uma oração para uma pessoa que precisa, que orar também é uma forma de ajudar, vou cuidar de mim mesma, das minhas imperfeições e das minhas dificuldades. E quando a gente olha para a gente mesmo, aceita o passado que teve, que às vezes não foi da maneira como a gente queria, perdoa o passado, perdoa as pessoas do teu passado, tem consciência que não dá para apagar, que quando a gente reencarna, a gente ganha uma folha e um lápis, a gente não ganha uma borracha para apagar aquilo que a gente se arrepende. É difícil a gente assumir para nós que a gente não tem uma vida perfeita, que a gente não tem aquela família perfeita que a gente queria, que a gente tem sede, assim como Maria de Magdala tinha sede de amor, nós também temos nossas sedes de amor, de afeto, de carinho. E é difícil trabalhar tudo isso em nós. Mas é a porta estreita na qual nós devemos passar. Se queremos chegar lá na perfeição. E quanto mais a gente adia passar por essa porta estreita, mais vai ficando difícil a vida, mais sofrimento a gente tem. E quando a gente passa, começa a trabalhar, escolhe um defeito para trabalhar, se aceita como é, valoriza as qualidades que Deus lhe deu e põe em prática essas qualidades em favor do próximo, a gente vai conseguindo passar nessa porta estreita. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. A gente quer amor, mas a gente esquece que para ser amado, a gente tem que amar, a gente tem que perdoar, a gente tem que auxiliar. Mas às vezes quer tudo para nós, da maneira como a gente quer. A gente ama o outro, mas não ama como se fosse uma posse, como se o outro fosse uma propriedade nossa e tem que fazer tudo como a gente quer. A gente quer que os outros aceitem as nossas decisões, façam da maneira como a gente quer. Mas nós esquecemos que o outro também tem um livre-arbítrio. O outro é do jeito que é. E a gente não muda o outro. A gente só se modifica a nós mesmos. A reforma íntima do outro é responsabilidade do outro. Aí Jesus também falou uma outra frase, fala para ela que é bem bonita. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia. O segundo constrói a estrada definitiva na eternidade. Então tem pessoas que falam demais. Conquistei isso, fiz aquilo, e tem uma posição de destaque, um
um cargo mais importante, e daí o orgulho e a vaidade falam mais alto. Mas a gente não tem que, às vezes, se iludir com quem fala demais. Pois quem fala demais está fazendo pouco. E quando podia estar lá fazendo, está lá se vangloriando. A gente tem que observar os que falam pouco e fazem muito. E sabem muito. Porque esses que fazem mesmo a diferença. Quem realmente pratica caridade, não posta em rede social, não fica exibindo. Não. Faz e ponto. É que nem tem no Evangelho a história da mulher, que ela é bem de vida, tem uma posição muito boa, e ela visita uma família que o pai está doente no hospital e a mãe tem que cuidar dos filhos pequenos. E a mãe vai com a filha e elas vão com um traje até mais humilde para não ofender aquela família. E eles levam alimento, fazem uma oração, auxiliam mesmo aquela família, sem ostentar, sem se envaidecer. E é um grande ensinamento para a filha. E ela ainda vai no hospital visitar o pai para dizer que a família está bem. Então, quando a gente faz o bem, vamos pensar também. Eu estou fazendo pela minha vaidade ou para auxiliar aquele nosso irmão que está precisando? Aí Maria de Magdala fala que como ela não tem filhos, né, porque ela tinha essa vontade de ser mãe, aí Jesus também fala uma coisa bem bonita para ela. Ela diz: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Aí ele responde: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Porque aquela mãe que tem os filhos da própria carne, é um dever amá-los, educá-los, cuidar deles. Mas aquela mãe, que é mãe de coração, mãe dos órfãos, ou que auxilia mães que estão em sofrimento, isso é muito valioso aos olhos de Deus. Aí a Maria de Magdala, ela renuncia a tudo. Ela larga aquela vida, porque Jesus diz a ela para ela espalhar a boa nova, para ela ter esperança e não desistir disso. Ela então acompanha ainda o Jesus sendo sacrificado, crucificado. E depois que Jesus desencarna, ela é a primeira pessoa que encontra ele. Tamanho mérito que ela tinha pela sua reforma íntima. Então ela sai para peregrinar no mundo para falar a boa nova. Os discípulos não quiseram ela assim perto deles por causa do passado de pecadora que ela tinha. Então ela foi sozinha mesmo, encarou o mundo, foi falar a boa nova de Jesus, foi dizer aos outros, os que necessitavam, sobre o que ela vivenciou com Jesus, as suas palavras, suas lições. Ela foi dar conforto a esses corações. Aí ela encontra numa cidade um grupo de leprosos, que eles ainda não sabiam que Jesus tinha desencarnado. Então ela conta para eles o que ocorreu, conta dos ensinamentos de Jesus, seus olhos se enchem de esperança. E vocês sabem, a lepra é a hanseníase de hoje. Só que naquela época não tinha um tratamento, que nem nos dias atuais, então eles eram assim, expulsos da cidade. Então eles eram excluídos. E na cidade que eles estavam, esse grupo de leprosos também foi excluído. E Maria de Magdala resolve acompanhar esse grupo. E ela vai parar lá no Vale dos Leprosos junto com eles. E lá ela encontrou o local que recebeu muito bem a boa nova de Jesus. Então, para aquelas almas que estavam aflitas, com dor, com o corpo todo deformado por causa da doença, as palavras de Maria de Magdala eram um alívio para eles, era um contentamento para a alma.
Então, assim, eles estavam em momentos difíceis, mas ao escutar as palavras de Maria de Magdala, eles se sentiam consolados. E era essa porta estreita que a Maria estava passando. Só que um dia ela também acabou pegando lepra. Ela também acabou adoecendo. E o corpo dela também foi se deformando. Então, outrora, ela que era tão bela, com roupa chique, perfumada, ela também teve uma lição muito importante da vaidade, porque teve que aceitar aquele corpo com feridas, com dor. E ela resolveu então ir numa cidade para visitar antigos amigos dela, porque ela sentia que a partida dela estava próxima. E ao chegar nessa cidade, ela passou mal e ela foi acolhida por uma família. E daí no final tem um outro ensinamento bem bonito. Quando ela estava prestes a desencarnar, ela sentiu-se como ela se estivesse nas árvores de Cafarnaum, que é onde uma vez ela conversou com Jesus Cristo. Então ela se sentiu novamente naquela situação, e ela viu Jesus se aproximando. Ele estava mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu, e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela disse: Senhor. Aí Jesus, com todo amor, com toda brandura, com todo consolo, diz para ela: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. E ela desencarnou. E foi recebida pelo Mestre Jesus lá no plano espiritual. Eu acho tão bonita a lição dela, de uma pecadora, com uma vida confortável, com beleza, às vezes tudo que uma pessoa quer, de materialmente, quer beleza, quer inteligência, quer conforto, quer coisa cara, mas a essência dela, ela estava vazia. Porque ela sentia falta de amor. E ela, ainda bem que ela foi tocada pelos ensinamentos de Jesus, com coragem, foi atrás dele, se encontrou, lavou teus pés, ouviu ele atentamente e seguiu a lição dele. Porque mesmo sozinha, ela ainda era humilhada, ela passou por situações difíceis ainda, mas ela sim, com resignação, como Jesus disse para ela que ela tinha que ter, ela foi explicando a boa nova. Ela achou filhos que precisavam de cuidados e cuidou deles. Ela achou mães que também sofriam e cuidou delas. Ela renunciou à beleza, aos bens materiais, renunciou tudo o que era possível e foi amar. Por isso que foi merecedora de encontrar Jesus Cristo após a desencarnação. Eu não sei se hoje quem ia ter tanta resignação, tanto desapego e seguir esse caminho. Porque se a gente fica sem internet, fica sem celular, a gente já está apavorado, a gente já está desesperado. Se a gente já não consegue falar com o outro, se o outro não responde a nossas mensagens, a gente já está reclamando. Então, que fique a lição de Maria de Magdala, esse exemplo de renúncia, de desapego, e o quanto é importante ser firme para passar na porta estreita, o quanto é importante nós não julgarmos, não condenarmos, não criticar o outro. O mais importante é a nossa reforma íntima. Nós praticarmos o bem com o próximo e com nós mesmos.
e que Jesus nos abençoe, nos auxilie nessa caminhada, por essa passagem pela porta estreita, nos transformando de ruínas para pessoas melhores. Que assim seja. Muito obrigado, então, Flávia. Então, neste momento, nós vamos novamente fechar os nossos olhos e fazer o nosso passe. Todos os dias, desejamos abraçar o dia e servir, fazer algo útil, bom e especial. Mas como se pode agradecer ao Pai generoso por tantas dádivas, se não buscando se tornar um servidor para suas criaturas? Entre a timidez e a emoção, com o coração a cantar, em descompasso no peito, podemos orar. Meu Deus e meu Senhor, eu gostaria tanto de poder colaborar contigo. Eu gostaria de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária. Em uma fenda da rocha, colocando beleza no painel nobre da natureza. Eu gostaria de ser um canteiro perfumado, aonde as abelhas viessem colher o néctar, para produzir o mel que alimentaria bocas infantis. Eu gostaria de ser um trigal maduro, para colocar pão na mesa da humanidade, mas é demais para mim. Como não poderei ser uma seara, ajude-me a ser um grão, que caindo no chão, se multiplique num milhão, e me transforme em pão para os meus irmãos. Eu gostaria de ser um pomar de frutos, maduros, para acabar com a fome. Mas na pobreza que me consome, te venho pedir para ser uma árvore desgalhada, projetando sombra na estrada. Talvez alguém, em passando de mansinho por esse caminho, possa me dizer: olá. E respondendo, eu estenda a mão e me ofereça: sou teu irmão, sou teu amigo. E gostaria de ser como a chuva generosa, que caísse na terra porosa e reverdecesse o chão. Mas como não conseguirei então, te pedirei para ser um copo d'água fria, que mate a sede de quem anda na desesperação. Eu gostaria de ser um riacho que descesse à encosta da montanha, cantando, por entre as pedras, ofertando linfa refrescante às árvores que protegem o solo. Meu Deus, eu gostaria de ser como a Via Láctea, de estrelas porque as noites da terra fossem mais belas e a dor debandasse na busca de um novo dia. Mas na minha pequenez, sem conseguir, te quero pedir para ser um vagalume na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu gostaria de ser um poeta, um artista, um trovador, quem sabe um cantor, um esteta, orador, para falar da magia e da beleza da tua glória. Mas como eu quase nada sou, como falta o verbo, a maestria, então eu te peço, Senhor, para ser o companheiro da criatura deserdada. Deixa-me caminhar pela estrada e estender a mão a quem anda solitário e triste. Deixa-me ser a mão do sustento e ele dizer: sou teu irmão, estou contigo, venha comigo.
que nesta energia nós possamos permanecer e retornar aos nossos lares para mais um novo dia. Que assim seja.